Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Outro Cinema Ásia. Essa semana eu vou dar continuidade ao que eu já comecei na semana passada, que é tentar falar um pouco de filmes asiáticos, né? Que você vai conseguir encontrar nos streamings mais populares. Aí, no caso, eu uso o Netflix e o Amazon. Hoje eu vou falar de Para o Outro Lado, filme do Kiyoshi Kurosawa. E esse filme ele tá no Amazon Prime, então acompanha aí. E aí galera, aqui é o Dessorel de volta. Dando continuidade já do que eu fiz na semana passada, eu vou trazer alguns filmes que vocês podem assistir nos streamings, né? Os streamings comuns aí, Netflix, Amazon. Semana passada eu falei de um filme da Netflix. Hoje eu trago pra vocês um filme do Amazon Prime pra mostrar aí que é possível você assistir um outro cinema sem necessariamente recorrer para outros lugares, além dos lugares onde vocês já estão acostumados a assistir os filmes, né, e as séries aí. O filme Para o Outro Lado, ele foi dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, não confundir com Akira Kurosawa, né, que acho que é um dos poucos diretores japoneses, né, que são populares no Brasil, né, populares sim, conhecidos, reconhecidos no Brasil, né. Muitas vezes quando eu falo do diretor Kiyoshi Kurosawa, as pessoas acham que eu estou me referindo ao Akira Kurosawa, não tem nada a ver, só Kurosawa é um nome comum, né, então é só uma coincidência mesmo, tipo um Almeida. Mas o Kiyoshi Kurosawa, ele é provavelmente um dos diretores mais aclamados da atualidade, assim, no caso do Japão, junto com o Hirokazu Koreeda, né. E o Kiyoshi Kurosawa, ele começou a carreira dele, na verdade o cinema dele começou a ser conhecido a partir de alguns filmes de terror que ele fez ali naquele momento fervescente do J-Horror, né? Um pouco antes, ele veio um pouco antes assim do Ring, né? Do Chamado, mas é mais ou menos daquela leva. Ele fez um filme chamado Cure, isso no começo dos anos 90, na primeira metade dos anos 90. E depois ele fez um outro filme chamado Cairo, que esses dois filmes eu acredito que foram os que impulsionaram internacionalmente a carreira dele, né? No entanto, o Kiyoshi Kurosawa, ele não é necessariamente um diretor que trabalha especificamente um gênero, né? Ele é um diretor maduro o suficiente para não se importar também com qual rótulo vai ser dado para ele, diferente de alguns diretores que não gostam de ser rotulados de diretores de terror, esse tipo de coisa, né? Ele já não se importa com isso, na verdade ele até gosta, mas de todo modo ele não se limita a um gênero de você consegue observar cinema, né? Durante a carreira dele alguns elementos corriqueiros, né, nas obras dele, e especialmente se você pega por fases diferentes, né, você vai ter mais ou menos uma característica por essa fase, mas no geral ele é um diretor que ele é bastante consistente, assim, né? Embora faça muitos filmes, ele é daqueles diretores, né, que no Japão tem bastante, né, que nem o Takashi Miike, por exemplo, que são os diretores workaholic, né, tipo o cara que faz um filme por ano. Tem uns que o próprio Takashi Miike mesmo acho que faz uns 3, 4 filmes por ano, né, o que acaba prejudicando também a própria qualidade, né, e aí, mas enfim, né, no caso do Kiyoshi Kurosawa, ele não faz tantos filmes assim. Também tem alguma oscilação, mas eu diria que ele é um diretor mais constante, né? Ele consegue resultados mais consistentes ao longo aí da carreira dele. Depois de ter sido consagrado, né, com cinema de terror, ele começou a investir mais em dramas durante um certo período, né? E esse filme que eu vou falar hoje, ele é um ótimo filme assim para você se introduzir na carreira do diretor. Imagina que você está na sua casa e de repente um ente querido seu que está morto há 3 anos volta e começa a conversar contigo normalmente. Esse é o plot inicial do filme, onde depois de 3 anos morto, Yasuki volta para casa, para sua esposa Mizuki, que a princípio ela age de uma maneira muito natural à volta dele. Eles começam a trocar uma ideia ali, meio como se ele tivesse viajado e voltado, né? Mas porque ela pensa que tá sonhando, ela fica meio ali tipo, beleza, isso não tá acontecendo, né? Mas à medida que vai passando e ele realmente tá lá, né? Ela vai caindo em si e se perguntando como aquilo poderia estar acontecendo, né? No caso, o Yasuki, ele diz que conheceu lugares muito interessantes, pessoas interessantes nesse período, né, em que ele esteve morto. E ele sugere para Mizuki, né, a sua esposa, né, que viúva, né, que ela deveria viajar com ele para conhecer esses lugares, sair um pouco da vida dela, né, do estresse do cotidiano.
E aí a partir desse ponto que forma o setup original do filme, né, o início da jornada do filme, ela topa viajar com o ex-marido, quer dizer, com o ex-morto, né, continua sendo marido, sei lá, enfim, sei lá, não sei como é que chama isso. Mas enfim, ela topa viajar com o morto aí e conhecer esses lugares que ele falou. E a partir daí a gente tem um filme com uma trama episódica, que lembra bastante, que para quem leu aí conhece o Pequeno Príncipe, né? Onde eles vão a cada lugar conhecendo uma pessoa diferente e de certa maneira impactando ou solucionando ali algum problema que essa pessoa tem, né? Na maioria das vezes relacionado a pessoas que já morreram, né? Tipo a entes queridos que já partiram, alguma história mal resolvida aí relacionada à perda de uma pessoa querida. Para o outro lado, é uma pérola solta ali no catálogo do Amazon Prime, que tem bastante filme de gosto duvidoso, né? Mas tem algumas coisas interessantes também. E é um patinho feio ali dentro daquela turma, o que acaba sendo interessante. Eu vou trazer também nos próximos vídeos, aí não sei se necessariamente no próximo, mas nos próximos vídeos vou trazer um outro filme que também está no Amazon Prime, bem nessa cara, assim, uma coisa meio diferente do resto do catálogo. Ele parece um filme, sei lá, do catálogo do MUBI, por exemplo, do que um catálogo do Prime, né? Ele é um bom exemplar aí para começar a mergulhar na filmografia desse diretor que eu já até disse aqui no outro vídeo, não lembro exatamente qual vídeo, acho que do House, mas eu já até comentei aqui que ele é um dos meus diretores favoritos ever, assim, eu amo esse diretor. Esse é um filme já de um filme mais recente dele, né? Ele tem uma carreira longa, né? Ele começou ali mais ou menos nos anos 80, né? Fazendo uns filmes meio B, umas coisas independentes do Pinku, o Pinkueiga. Mas acho que eu nem vou falar de Pinkueiga aqui, deixa para outro podcast, mas é um tipo de cinema erótico, né, japonês. E aí nos anos 90, o Kiyoshi Kurosawa, ele ganhou uma certa visibilidade por conta do suspense Cure, né? E do terror Kairo, que eu acredito que são os dois filmes que projetaram o nome dele internacionalmente, né? E de lá pra cá, o diretor acumula prêmios, né? Tem feito também filmes na França, né? Com atores não japoneses e tal. Então ele é um diretor que hoje em dia ele é bastante respeitado. E esse é um filme mais recente e um filme de excelente qualidade e que traz algumas das características do diretor. Como eu já falei, né, essa trama inicial, né, você tem uma pessoa que volta à vida e o filme não explica necessariamente como isso acontece, né, ele simplesmente volta lá, e tem esse elemento de estranheza também, porque se você pensar tipo um filme que a pessoa volta, você já pensa num terror, né, e no espanto inicial da pessoa, né, e o diretor não, ele trabalha com esse elemento de disruptura do real, né, tipo de algo que acontece e de certa maneira desestabiliza a sua noção de real, né, a sua percepção do real. E ele traz esse elemento de estranheza porque na princípio, quando o personagem, né, que é falecido reaparece, a esposa dele, né, que ele vai encontrar, ela age de uma maneira não natural, porque você percebe na nuance da atriz, né, eu não lembro agora o nome da atriz, eu vou colocar aí na tela, e é uma atriz muito boa. Você percebe na nuance da atriz que ela tá ao mesmo tempo com uma certa naturalidade, mas também com uma certa estranheza, assim, tipo, ela sabe que aquilo é bizarro, né, mas mesmo assim ela continua dialogando com ele ali até um momento que realmente ela cai em si e sabe que isso não pode estar acontecendo. Mesmo assim ela compra essa situação, como eu acho que você também provavelmente assistindo, né, vai comprar, assim, porque o diretor ele trabalha muito bem esses elementos do realismo fantástico, né? Eu diria que essa é uma obra-prima do realismo fantástico japonês. Para quem eu indico muito, para quem, por exemplo, é fã do escritor Haruki Murakami, que hoje em dia acho que ele é bem popular no Brasil, né? E o Haruki Murakami também trabalha essa coisa do real e algo que acontece fora do real, né? Tipo, o Kiyoshi Kurosawa ele trabalha muito o elemento do fantástico a partir de uma perspectiva de significados mesmo, né? Então, normalmente quando ele pega esses elementos fantásticos, ele pega esses elementos para traduzir alguma questão do social, né? Se não me engano, ele até... Depois eu pretendo fazer uns vídeos
sobre a história de cada diretor, assim, para se aprofundar mesmo. Inclusive, se vocês pedirem, aí, se vocês falarem que é legal, eu acelero esse processo, né? Porque eu também não sei se é do interesse do pessoal saber, mas eu acho que seria interessante, assim, para você conhecer mais o diretor e ficar mais familiarizado com esse cinema, fica mais fácil depois para você mesmo procurar os filmes, né, e ir atrás. Então, mas eu não vou falar muito do diretor aqui, mas se eu não me engano ele é formado em sociologia, né? Então ele tem essa vontade de falar de questões da sociedade japonesa, né? Mas de uma forma bem sutil, assim, de uma forma bem metafísica, bem interessante. Ele é um diretor que quando ele trabalha com esses gêneros, né, quando ele traz esses elementos, ele não, de certa maneira, ele não está subordinando a história que ele quer contar ao gênero, mas sim o contrário, né? Então, ao invés de subordinar a história ao gênero, ele utiliza o gênero para contar a história, né? Eu sei que isso parece meio óbvio, mas ele não tenta encaixar a história que ele quer contar dentro de uma estrutura que você já reconhece ali desse cinema de gênero, o que pode até decepcionar algumas pessoas que forem com muita sede no pote. Acho que não é o caso desse filme, até porque ele não é um filme de terror, ele é um drama de fantasia, eu diria, né? Mas quando você for ver, né, avançar aí na filmografia do diretor para pegar um filme de terror, esteja ciente, né, que ele não subjuga, né, ele não subordina a trama dele a uma estrutura típica, né, do gênero, né? Pelo contrário, ele utiliza esses elementos de gênero para contar a história que ele quer contar, e aqui é a mesma coisa, né? Que ele lida com essa questão da morte, mas a maneira como ele trabalha essa questão, né, do sobrenatural, ele é muito eu diria, muito minimalista, assim, né? Que isso é uma coisa muito forte na cultura japonesa também, né? Que é fazer o mínimo, só que com a qualidade máxima, né? Tipo aquela coisa que não necessariamente é muito chamativa, né? Mas que é muito precisa, né? E o diretor, ele tem essa característica, principalmente nos últimos filmes que ele tem feito, né? Onde ele tirou um pouco dos excessos, ou até um pouco dos elementos mais pop, né? E para fazer esses filmes mais de drama, assim. Então ele traz essa fotografia que você estava falando de um filme sobrenatural, né? Que trata do elemento sobrenatural, mas ao mesmo tempo você tem uma estética muito sóbria, né? E essa estética muito sóbria é uma coisa muito curiosa, que ela vem aliada de uma trilha sonora, que é uma trilha sonora muito clássica, né? Para alguns críticos até consideram grandiloquente, né? Mas se você está acostumado, por exemplo, a ver filmes dos anos 50, dos anos 60, você vai reconhecer que essa é uma trilha sonora de cinema clássico mesmo, que naturalmente eram trilhas mais condutivas, né? Trilhas que forçavam mais você, que pegavam na sua mão para te guiar para um sentimento, né? Isso é muito perceptível, né, no cinema clássico. E a escolha pela trilha sonora dele eu entendo muito por essa perspectiva, não de uma perspectiva que ele quer tornar o filme condutivo, até porque ele não faz isso, né? Mas pela perspectiva de que ele se utiliza dessa trilha sonora para te colocar dentro desse ambiente, né, do cinema dele, que você tem tanto o real quanto o fantástico, você tem tanto uma fotografia sóbria quanto uma trilha sonora grandiloquente, né? Então esses elementos que parecem contraditórios, né, na verdade eles são postos mesmo para criar essa estranheza, né? E que ele é muito eficiente nesse ponto. Para outro lado, é um filme muito sutil e muito gostoso de assistir. Então é o tipo de filme quando você quer um pouco de paz no coração. Não é aquele drama que você vai ficar chorando, tipo, não é aquela. É um filme que ele não tem sentimentos negativos, né? Digamos assim, ele na conjuntura, né, na totalidade da obra, ele é um filme bastante positivo, assim. Ele é uma experiência bastante positiva, né? Então é um filme ideal aí para um dia que você tá meio para baixo, né? Um dia que você tá meio de saco cheio ou meio estressado do mundo, aí você se joga nessa obra. Eu acho que o Kurosawa, ele tem uma distribuição nacional bastante por conta da Zeta Filmes, que eu sou super fã, não sei se vocês conhecem a distribuidora, né, Zeta.
Mas eu sou super fã da Zeta, eles têm um trabalho excelente, que a Zeta, eles estão por trás do Festival Indie, né? Que pra mim é o melhor festival aí nacional, mostra indie de cinema. E os filmes do Kyoshi Kurosawa normalmente são distribuídos pela Zeta, mas eu não tenho certeza, não sei se foi a Zeta que negociou o direito de distribuição aí com a Amazon Prime. Mas de todo modo, né, também fica a dica aí, porque a Zeta tem bastante filme do Kyoshi Kurosawa aí no catálogo deles, né? Eu diria que essa é uma grande oportunidade, até recomendo que você veja logo, antes que saia do catálogo, né? Eu imagino que não seja um filme muito visto lá. E é uma grande oportunidade de você conhecer um diretor que é um dos grandes nomes hoje do cinema mundial e do cinema japonês, né? E que também é uma excelente experiência cinematográfica, né? Uma excelente experiência humana mesmo. É um filme que ele é gostoso, ele realmente é um filme gostoso de assistir, então eu recomendo que você vá logo no catálogo lá do Amazon e assista o quanto antes o filme, para poder pegar ele aí antes de sair, porque realmente eu acho que é uma oportunidade que você não deve deixar passar. Então fica aí, eu espero que vocês gostem, tipo, se você assistir, eu gosto muito desse diretor, sou super fã dele, então se você assistir, quiser trocar uma ideia, gostando ou não gostando, né, sei lá, comenta aí, manda inbox também, e eu recomendo muito, assim, é um diretor que eu sou apaixonado, e é isso, vou tentar fazer um vídeo curtinho, porque na semana passada eu fiz um vídeo enorme, né. Mas espero vocês na semana que vem, comentem aí, compartilhem, ajuda aí a divulgar o programa se vocês gostam, né? E é isso, cara. Obrigado e até a próxima. Valeu!